Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você filha e a você filho. Eu declaro as ricas bênçãos da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Devocional diário. Vamos falar com Deus. Mais uma vez, o Espírito Santo me trouxe uma palavra para que nós possamos compartilhar junto e aprender para nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Essa palavra está no 2º livro de Reis, capítulo 4, verso 1 em diante, que nos diz assim. Mas antes de ler a palavra, se eu fosse dar um título para essa mensagem, poderia ser A Guerreira de Cristo, ou O Caminho para a Vitória. Entenda que essa palavra vai nos trazer direcionamento. Tome posse dessa palavra. Compartilhe esse vídeo, porque o Facebook já me bloqueou de compartilhar as mensagens de Deus. Nós vivemos num tempo muito difícil. Então, é de muita importância que você compartilhe essa mensagem, porque alguém está precisando ouvir essa mensagem, assim como eu e assim como você, porque somos dependentes de Deus e nós declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida. E a palavra de Deus nos diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor, e veio ao credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que é que hei de te fazer? Dize-me, que é que tu tens em casa? E a mulher disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e elas as enchiam. E sucedeu que, cheias foram as vasilhas, disse ao seu filho: traga-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vá, vende o azeite e paga toda a sua dívida e a dos teus filhos, e vivei com o resto. Essa palavra nos traz 7 características de uma grande mulher vitoriosa, ou de um grande homem vitorioso. A primeira característica foi que ela clamou ao homem do Senhor. Então, o que nós devemos aprender com essa mensagem? Da primeira característica: clamar a quem verdadeiramente pode nos ajudar. Clamar ao Senhor. A palavra no livro de Salmos, capítulo 40, diz que clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Deus responde o clamor de um coração que tem sinceridade. A segunda característica é a que ela tinha um marido que temia verdadeiramente ao Senhor. E o que eu quero dizer com essa característica? Essa característica, quem teme ao Senhor tem um celeiro guardado em Deus. O que é esse celeiro, Fabrício? Esse celeiro é crédito com Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que ela falou o seguinte com o profeta: o teu servo que temia ao Senhor. E aquele homem havia morrido. E o profeta se prontificou
a ajudá-la, porque aquele homem era um homem de Deus. Então junte tesouro dos céus, aonde a traça nem a ferrugem corrói. A terceira característica é que o profeta a perguntou: o que tu tens em casa, mulher? E ela diz: azeite. Azeite aqui representa a fé dela. Ela não tinha nada mais do que a fé. Então ela usou da sua fé. E a quarta característica, o profeta diz à mulher assim: vá, busca aos teus vizinhos vasilhas, e não poucas. Ele mandou: mulher, sonha. O que Jesus pergunta para você e para mim: o que queres que eu te faça? O profeta falou com aquela mulher: vá e busca muitas vasilhas. Aquela mulher tinha fé, mas se ela não sonhasse e não colocasse a fé dela em ação, ela poderia buscar poucas vasilhas que não supririam a necessidade dela. Eu quero te dizer que dá trabalho para sonhar pouco e muito. Então eu te incentivo a sonhar grande, porque sonhar pequeno e sonhar grande dá trabalho. A quinta característica que o profeta falou para ela: fecha a porta do seu quarto. O que eu quero dizer? Que ninguém precisa saber da sua vida, nem os seus sonhos, nem os seus projetos, nada que você tenha de interesse em se realizar. Feche a porta do seu quarto. Em Deus, só aqueles que verdadeiramente te conhecem estão contigo. Alguns dos seus familiares, não todos. Ainda que você esteja sozinha, continue sonhando. E se você estiver passando um momento de tribulação, continue sonhando. Porque mesmo que você contar para alguém, eles não vão querer te ajudar, ou não vão poder te ajudar, porque o único que pode verdadeiramente nos ajudar é o Senhor dos Exércitos, aquele que é invencível nas batalhas. A sexta característica é que ela encheu as vasilhas. Perceba bem que quando você receber a parte de Deus, quando você receber as suas vitórias, a qual você tem clamado, a qual você tem pedido, a qual você tem exercido a sua fé, não deixe de continuar enchendo as suas vasilhas. Não seja ingrato. Continue agradecendo e fazendo até mais do que é te pedido, porque Deus trabalha através da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a sétima característica é que a palavra de Deus fala que ela mandou a mulher ir vender, pagar as dívidas dela, pagar a dívida dos filhos dela e viver com o resto. Quero te dizer que quando a sua provisão chegar, aquilo que você está pedindo no mais íntimo do seu coração, vai ser tão grande, que você vai cantar o hino da vitória para o resto da sua vida e saber que o Senhor Yahvé te deu a vitória. Em nome de Jesus, essa palavra que eu tenho para você, seja como essa mulher que clamou o Senhor e obteve bem mais do que ela pediu, porque o profeta poderia ter dado uma medida para ela pagar a dívida dela, para os filhos não serem servos, não serem cativos. Mas não, Deus pagou a dívida dela, pagou a dívida dos filhos e deu para ela viver. Essa é a crença que nós temos em Cristo. Jesus pagou os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes e os nossos pecados futuros. Mas nós não temos o direito de continuar pecando, porque pecado é errar o alvo. Se você errou, recomece. Deus te dá a oportunidade. Jesus te perdoa. Mas o que Ele quer é que você seja filho e filha maduro. Sirva a Deus de todo o seu coração e Ele fará os desejos do seu coração. Fique com Deus, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, não só hoje, mas permaneça para sempre. Amém. Quem crê e dê graças a Deus. Compartilhe essa mensagem para que ela alcance mais pessoas. O mundo pode tentar nos parar, mas nós vamos avançar no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?